está começando o Pode Cuidar, o podcast da Unimed Guarapuava. Eu me chamo Jéssica, sou do setor de marketing. Eu me chamo Regiane, sou do setor comercial. E hoje temos um convidado super especial para falar sobre o mês azul marinho, o câncer coloretal. E para isso chamamos o Dr. José Moacir Mierja. Seja muito bem-vindo, doutor. Oi, boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor é médico coloproctologista, né? E também é médico cooperado da Unimed Guarapuava. Então vamos falar hoje um pouquinho sobre o câncer coloretal. E para a gente começar, doutor, o que seria o câncer coloretal? Então, o câncer coloretal, ele, tirando o câncer de pele, ele é o segundo câncer mais frequente nos homens e nas mulheres, né? Então, por isso a importância da gente discutir esse assunto, né? A Sociedade Brasileira de Coloproctologia preconizou esse mês de março, né? Que é o mês internacional também da prevenção de câncer coloretal, e ele se chama Março Azul Marinho, né? Sim. Muitas pessoas não conhecem ainda, né? Mas ele é uma prevenção importante, né? Então, ele é uma lesão que dá no intestino tumoral, né? Ele é de forma maligna, mas ele inicialmente é benigno. A maioria deles se inicia com uma lesão que se chama pólipo. Esse pólipo ainda é uma lesão benigna, né? Então, por isso existe uma forma de prevenção da doença, né? Doutor, e quais são os principais sintomas para nós ficarmos atentos? Então, vamos dividir assim em duas formas. O câncer de cólon, ele dá alguns tipos de sintomas, e o câncer de reto dá uns sintomas um pouco diferentes. Então, vou falar agora dos sintomas do câncer de cólon, que seria a parte de cima, mais localizada no abdômen, né? Os sintomas muitas vezes são genéricos, algumas pessoas não se preocupam, né? Mas então ele dá estufamento na barriga, que a gente chama de distensão abdominal, constipação intestinal, diarreia crônica, sangramento, né? As duas, tanto de reto como de cólon, dão sangramento. Idosos com anemia sempre tem que pensar em câncer de cólon, porque ele gera uma situação de perda de sangue, muitas vezes oculto, né? E acaba dando anemia, fraqueza, mal-estar, emagrecimento, né? São os sintomas do câncer de cólon. Massa palpável, mas daí quando já é uma doença mais avançada, né? Tipo uma bola na barriga, né? E o câncer de reto, ele tem alguns sintomas específicos. Ele também dá diarreia, também dá sangramento, mas ele tem algumas coisas peculiares que são dele. Tipo fezes afiladas, né? Não sei se o pessoal lembra, mas a Preta Gil tinha fezes Sim. afiladas e tinha sangramento, né? Então é sintoma de reto. Sensação iminente de evacuar, uma urgência de evacuação, né? Que são, o nome científico daí é pucho-itenesmo, mas é sensação iminente de evacuar e urgência de evacuação, né? Então o reto ele dá mais esse tipo de sintoma. Então os sintomas dos dois, a gente fala junto, a prevenção é junto, mas tem sintomas um pouco diferentes. Mas o reto também dá constipação e também dá diarreia, né? Por o aparelho digestivo ser um tubo, alguns sintomas são semelhantes, né? Sim. E doutor, se a pessoa não tem sintomas, significa que está tudo bem e não precisa fazer os exames? Isso é um mito, não é?
Isso é um erro assim da população, até de muitos colegas, porque poucos colegas têm hábito de prevenção. Para quem não tem sintomas, então o exame de colonoscopia deve ser iniciado a partir de 45 anos. Né? É um jeito de você prevenir, de achar essas lesões que se chamam pólipos e retirá-los durante o exame. E o exame seria somente a colonoscopia ou teria mais algum outro tipo de exame? Assim, já se tentou várias alternativas, né? Tentou-se um exame que chama colonoscopia virtual, que é feito com tomografia, mas como o preparo é o mesmo, então ele não é muito vantajoso, porque se você acha a lesão, mas aí você não consegue fazer biópsia. Do mesmo jeito, você tem que indicar colonoscopia. Então, por enquanto, mesmo com a inteligência artificial, tomografia, ressonância, ainda o exame de eleição é colonoscopia. Por enquanto, ele ainda é insubstituível. E digamos assim, né, Jéssica, a pessoa tem um certo receio de fazer esse exame, né? Até devido mais, acho que pelo preparo do que pelo exame, né, doutor? O senhor pode explicar para nós, assim, esse receio mesmo da população e dar uma quebrada nesse gelo? Até porque tem muitas pessoas que acham que é perigoso ou dolorido, né? Isso é um mito também, mas para o senhor explicar para a gente sobre. Na verdade, então, assim, o preparo, no início, realmente ele era 4 dias. Então, a pessoa tinha que fazer uma dieta longa, né? 4 dias. Tinha lavagem intestinal associada, então ele gerou um pouco de trauma nas pessoas. O preparo atual, ele na maioria das vezes é de 2 dias. E tem um que você pode fazer internado, que se chama preparo expresso. Mas esse preparo expresso, que é mais curto, ele tem mais chance do exame não dar certo. Mesmo esse de 2 dias, ainda 10% dos pacientes o preparo não fica bom. Só que na véspera, então, no preparo antigo, era dieta líquida exclusiva. Agora a gente permite comer pão, comer macarrão, comer peixinho, franguinho. Então o jejum mesmo absoluto é praticamente 6 horas. Na prática, o que mais a pessoa sente é sede, mas fome quase não tem mais. É diferente o preparo do que era, né? Então essa mudança do preparo para 2 dias, ele mudou bastante. Eu ainda sou favorável a esse de 2 dias, que eu acho que a chance de não precisar repetir o preparo é maior. E doutor, qual hábitos as pessoas devem adotar para prevenir o câncer, né, de colo retal? Seria diminuir bebida alcoólica, comidas saudáveis, né, adotar o hábito saudável, o exercício físico? Quais seriam os hábitos que poderiam, né, ter essa prevenção? Todos esses, né? Então, tem que ter uma boa ingesta de fibras, diminuir a ingestão de carne vermelha, né? Diminuir a ingestão de embutidos, né? A carne vermelha, os embutidos, né? Os defumados, eles acabam gerando uma produção no intestino de nitritos. E esses nitritos, eles são produtos oncogênicos, onco de câncer, e gênicos, que eles ajudam a produzir câncer, né? Então, esse produto é bastante nocivo para o intestino. Mas as pessoas que comem fruta, verdura, legumes, cereais, acabam que ingerindo esses produtos inibe ou elimina esses nitritos nas fezes, né? Por isso as pessoas constipadas, elas acabam prejudicando o intestino, porque os produtos tóxicos ficam lesando o intestino, né? A mucosa do intestino, né? Os diabéticos têm mais chance de desenvolver câncer de intestino, os etilistas, os fumantes, história familiar de câncer, né? Então,
Muita gente se preocupa com a parte genética, mas a parte genética ela não é tão incidente assim. O que mais interfere no câncer coloretal é os hábitos de vida. Não significa que a pessoa que tem história genética não deva se preocupar. Deve se preocupar e deve prevenir. Tem doenças que se chamam poliposes intestinais. Essas poliposes, ao longo dos anos, né, como o câncer ele se origina também de um pólipo, com 5 a 10 anos maligniza essas lesões, né? Doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite e a doença de Crohn, com o passar dos anos, 20, 30 anos, elas desenvolvem displasia nas células do intestino com o processo da inflamação. Isso faz com que haja um desvio na proliferação das células, também podem gerar câncer, né? A idade para fazer o exame, o senhor falou a partir dos 45. Quando a gente deve fazer antes de 45? Então, o exame deve ser feito antes, geralmente quando tem sangramento, diarreia crônica, constipação intestinal, dor abdominal. Então, a pessoa que tem sintomas não se enquadra no perfil da prevenção dos 45 anos, né? Quando se tem sintomas é qualquer idade, né? Eu tenho sempre um ditado, que toda hemorroida sangra, mas nem tudo que sangra é hemorroida, né? Porque geralmente as pessoas que têm sangramento falam, tô com hemorroida, mas nem sempre é hemorroida, né? A maioria das vezes mas tem vezes que não. E o câncer coloretal, ele, pelos hábitos de vida, hábitos alimentares, ele começou a aumentar bastante na população, até com menos de 45 anos, né? O ano passado eu encontrei câncer até em paciente com 27 anos, né? Então é bem jovem. 33 também encontrei ano passado, né? Então, quando tem sintomas, o exame é melhor pecar por excesso do que por falta, né? E o índice, digamos, de cura, doutor, do câncer? Se você encontra ele numa fase inicial, ele tem até 90% de chance de cura, né? Então tem boas possibilidades de curá-lo. Quando não tem metástase, que seria envolvimento do fígado, do pulmão, então a chance de cura é bastante grande, né? Apenas 10% que não tem uma resolução boa quando não inicial, né? Então é uma porcentagem alta de cura. E quando o câncer coloretal é diagnosticado, doutor, quais são as formas de tratamento? Também difere um pouquinho do cólon e do reto. Do cólon, ele é mais tratamento cirúrgico, depois você analisa a peça e as camadas que o tumor atinge do intestino, aí você vai indicar quimioterapia ou não quimioterapia. Se você encontra um tumor realmente bastante inicial, às vezes não precisa nem de quimioterapia, né? Por isso a importância da prevenção. E o reto, dependendo da altura, da localização, inicialmente você faz radioterapia e quimioterapia e depois, se necessário, cirurgia. Os tumores de reto, eles respondem bastante à radioterapia. Então, eu tenho pacientes que o tumor desapareceu depois da radio e quimioterapia. Então, às vezes, não precisa nem operar. Doutor, na experiência do senhor, né, que atende os pacientes, o que mais impacta quando o diagnóstico ele é feito precocemente, né? Vai melhorar a questão também de estresse psicológica, né? E vai ter maior chance de cura, né? É o que eu bato assim nos meus vídeos lá, né?
que a importância é a prevenção mesmo, né? E já teve algum caso que o senhor vivenciou, né, da pessoa que realmente viu precocemente e conseguiu realizar a cura, né, realmente alcançar? Sim, muitos pacientes. Às vezes a gente encontra pólipos grandes de 3, 4 centímetros e a maioria deles é tipo um cogumelo. Então, muitas vezes na cabecinha do cogumelo tem câncer, mas no pezinho não tem. Aí só com a colonoscopia e a retirada da lesão você já cura, aí é só fazer acompanhamento, né? Legal, interessante. Para finalizarmos, doutor, qual seria a sua orientação para quem está nos assistindo hoje? Para prevenção? Para prevenção. Então, o importante é não ter medo do exame, né? Sim. Eu acho que é importante. Medicina, eu brinco que até tirar uma unha do pé tem risco, né? Mas as complicações do exame são muito baixas, né? Não é assim tão frequente como as pessoas falam. O exame é sedado, não tem dor, a pessoa não sente nada no exame, né? O complicador é o preparo mesmo, mas que com a evolução dos anos já melhorou. E para prevenir é se cuidar, atividade física, beber pouco, não fumar, né? Alimentação saudável. Boa dieta, né? Ingesta de fibras, de cereais, fruta, verdura, tomar bastante água, né? Pelo menos 2 litros ao dia, manter o intestino funcionando pelo menos uma vez ao dia. Né? Doutor, É mais ou menos isso. a gente agradece muito a presença do senhor aqui no nosso Pode Cuidar. Foi uma honra, né, conversar com o senhor sobre o tema desse mês. Gostaríamos de deixar um presente da Unimed Guarapuava para o senhor do nosso Pode Cuidar. É um copo nosso. Ah, que legal. Sim. Eu queria também esse copo. Né? Que bom, agora Vamos você usar na ganhou. academia, né? Muito bom. Obrigada, doutor. A gente agradece a presença do senhor aqui, para o senhor ter topado ter esse bate-papo com a gente. E para uma próxima, a gente chama o senhor novamente. Está bem, muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês. É isso, até o próximo episódio. Até o próximo episódio.